Esse novo vídeo aqui tem um formato um pouco diferente. A gente explicou qual vai ser esse formato no último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre assuntos da nossa vida pessoal que a gente traz para o trabalho e que dá certo para a gente. A gente não vai trazer aqui nenhuma teoria ou nenhuma coisa que é realmente certeira, e sim a nossa opinião sobre o assunto. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre as relações pessoais e profissionais dentro do ambiente de trabalho. Então, como ele explicou, a gente vai falar nossas experiências aqui. Se você tiver alguma coisa a complementar, deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Então, a primeira pergunta: vale a pena trabalhar com familiares ou amigos? Cara, assim, acho que pela nossa experiência vale, né? A gente já tinha uma amizade antes de começar a trabalhar junto. A gente, antes de começar, sentou, teve uma conversa, viu que nossas expectativas para o futuro profissional se Alinhou alinhava objetivos, muito, sim. E aí eu acho que essa conversa foi um pontapé inicial para a gente ter uma boa relação de profissional e conseguir evoluir, ajudar um ao outro a ter uma evolução contínua no trabalho. Tanto no Agregue Valor, como nos outros projetos que a gente trabalha junto, um sempre ajuda o outro, um sempre traz novidades desse mundo empresarial que faz a gente um profissional melhor. Então, se vale a pena ou não, na minha opinião, vale sim. Na minha opinião também vale a pena, só que eu acho que depende muito também da relação de amizade que tem. Igual a gente sempre foi próximo no sentido de ter as expectativas e ideias muito alinhadas, né? Agora, se for outro tipo de amizade, às vezes, sei lá, uma amizade de festa, que a gente se conheceu inclusive no ambiente acadêmico, né? Dentro da faculdade. Então eu acho que isso também influencia. Mas agora, se for uma amizade, por exemplo, de infância, às vezes a pessoa tem muita confiança, mas fica muito mais difícil de separar o âmbito profissional do pessoal. Eu acho que já pode ter algumas dificuldades, mas eu acho que no final das contas depende mais de uma maturidade, tanto emocional quanto maturidade mesmo. E pensando, eu acho que mais no ambiente familiar, isso pode ser um pouco mais complicado, né? A gente vê muitas empresas que têm muito problema entre famílias, né? Entre pai e filho, entre mãe e filha, irmão e irmã, que ao longo do tempo tem algum tipo de problema justamente por não conseguir, ao longo do tempo, separar essa vida pessoal dessa vida profissional. O que acaba trazendo alguns problemas sérios para a empresa, porque acho que o ponto crucial que a gente tem dentro de uma evolução dentro do trabalho são as questões de feedbacks, né? Você receber um feedback da forma correta e conseguir interpretar isso de forma que você queira mudar e evoluir ao longo do tempo. E eu acho que quando você vai conversar, por exemplo, com o seu pai, a sua mãe, um irmão, um filho, no caso, você, por já ter aquela intimidade a mais, traz aquele feedback de maneira mais crua, às vezes grosseira, ou de uma forma que a pessoa não entenda como um feedback ou como uma proposta de melhoria, e sim como uma crítica mesmo, e ao longo do tempo fala, nossa, meu familiar só me critica, ou meu amigo só me critica, sendo que para conseguir manter a distância desse relacionamento pessoal, acho que é muito complicado e um problema de diversas empresas. Com certeza, e além disso ainda tem o fato de que toda a história que aquela pessoa teve, né, com o familiar, então todas as discussões que teve antes de iniciar o trabalho em si, todo aquele histórico que eles já tiveram, com certeza vai influenciar na forma que eles conversam, na forma que eles lidam com algumas coisas, e aí pode trazer algum tipo de carga emocional para dentro do ambiente de trabalho, que a gente sabe que é muito prejudicial no final das contas, né? Sim, querendo ou não, às vezes no final de semana, né, teve um desentendimento e aí quer levar isso para dentro do ambiente profissional. Exato. E aí acaba com tudo. Aí vai virando uma bola de neve de discord, digamos assim, né? Então, dando sequência, queria perguntar para você a sua opinião de quais são os principais problemas que você consegue identificar como características mesmo, fala, acontece normalmente isso quando relações pessoais e profissionais se misturam. Cara, eu acho que o principal é a pessoa não ter a maturidade para discernir.
Igual você vai ter uma conversa com o seu amigo fora do ambiente de trabalho é uma coisa. Agora, ter uma conversa com o seu amigo ou familiar dentro do ambiente de trabalho tem que ser diferente. E muitas das pessoas, eu acho que confundem nesse ponto por trazer tanto a autoridade que teria fora, por exemplo, um familiar, a autoridade de um pai para filho fora do ambiente de trabalho. Trazer esse tipo de autoridade para as conversas pode ser um dos maiores erros. E eu acho que em relação à amizade, talvez, né, surgir algum ego, assim, de como aqui, né, dentro dessa organização aqui eu estou acima ou abaixo, enfim, e levar isso para o ambiente pessoal, que pode acabar afetando a amizade completamente. Então, Sim. Eu acho que esse aí é o ponto que acho que pode mais pegar. E assim, além desses pontos que são diretamente entre os familiares e a pessoa, acho que tem outro ponto muito importante, que são entre as outras pessoas do ambiente de trabalho, vendo a convivência de duas pessoas que já são Verdade. Próximas fora, né? Então, muita gente já vê, esses aí são parentes, então você não pode mexer com um, não pode mexer com outro, não pode dar um feedback para um, sendo que no ambiente profissional todo mundo tá ali para melhorar, todo mundo tá ali para o bem da empresa, e isso pode acabar trazendo um desgaste para as pessoas ao redor, né, que fala, não, tal pessoa é muito próxima dessa, só que você tem que dar o feedback, né? Então você tem que conseguir conversar, tem que conseguir cobrar, você tem que conseguir ser cobrado. E também, né, no caso de uma coisa mais micro, às vezes uma questão de fofoquinha e coisa, por achar que tal pessoa tem favoritismo, ou às vezes até ter, né, esse favoritismo, a pessoa tratar diferente uma pessoa porque é mais próximo do que outras, sendo que no ambiente profissional isso é totalmente inválido, todo mundo tá ali dando o seu melhor para a empresa, né? Então você tem que tratar diferente sim as pessoas, mas entendendo o perfil de cada uma com o intuito de melhorar o desempenho dela na empresa, e também entendendo o resultado que cada um traz para a empresa. Eu acho que esse ponto que você citou é importante, porque isso pode impedir a pessoa a querer passar um feedback ou tentar se aproximar de outra justamente por receio de, por exemplo, aqueles dois ali já são familiares, já trabalham aqui, eu entrei na empresa tem um pouco mais de um ano, e se eu for tentar apontar os erros que eu consegui enxergar dessa pessoa dessa forma, tem a possibilidade da família, desse âmbito empresarial, desse grupo ali, se virar contra mim e eu ser prejudicado, por exemplo. Então isso realmente é uma coisa que há de levar em consideração. Então bora para o próximo ponto, que é quando que essa relação de amizade e trabalho pode se tornar uma decisão errada. Então, a gente já entrou em alguns pontos, né, que são as questões de conseguir dar e receber feedback e como proceder, né, sem favoritismo dentro do ambiente de trabalho. Mas eu acho que ainda tem outros pontos que podem agravar essa situação. No caso, por exemplo, uma empresa tem todo o seu desenvolvimento ali, uma pessoa consegue se desenvolver melhor, conseguir aprender mais, buscar novos conhecimentos e alavancar sua carreira lá dentro, enquanto aquele amigo ou familiar fica para trás, né? Não consegue acompanhar, às vezes está com problemas pessoais, não foca tanto no profissional, e aí essa disparidade acaba gerando uma briga, né? Um conflito entre os dois, né? Porque um quer já ir para outro tópico, o outro patamar, o outro ainda quer ser mais cauteloso porque não tem o conhecimento técnico necessário, e aí acaba que aquela pessoa que ficou para trás, vamos supor assim, acaba pesando mais o não desenvolvimento da empresa. Então, ter sempre um alinhamento ao longo de todo o tempo, de tipo, cara, eu preciso disso de você, você precisa disso de mim, eu preciso que você evolua nesses tópicos e você nesses tópicos, para que, mesmo que não seja o mesmo nível ou velocidade de conhecimento, mas que ambos consigam agregar de maneira significativa para a empresa. Sim, com certeza. E outro ponto também que a gente deve citar além
Vamos colocar nesse caso aí, que uma pessoa ficou relativamente para trás, mesmo na amizade. E ainda tem o ponto de barreira da pessoa, às vezes, não querer comentar isso e colocar isso de uma forma explícita, com receio de estragar a amizade fora, e aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Deixa de falar no trabalho para não estragar a amizade. Aí na amizade deixa de falar para não estragar alguma coisa do trabalho. E aí acaba entrando num ciclo vicioso que é insustentável no final das contas. Né? E no final como é que faz para demitir? Como é que faz para se desfazer? Fica uma situação estranha, às vezes, que pode afetar em muito sua amizade, né? Então tem que ter comunicação e cautela nesses pontos. A gente fica aqui no escritório, né? Várias horas por dia, conversa sobre vários assuntos, fica aqui à noite trabalhando e trocando ideias sobre o canal, sobre outros tópicos. E acaba que, assim, até a nossa amizade, ela é muito centrada nos nossos âmbitos profissionais, por conta dessa proximidade no trabalho mesmo. Só que eu queria saber de você o que você acha que é essencial que a gente... atitudes que a gente faça, né, para não perder a nossa amizade pessoal, que não se envolve com a parte de trabalho, mas alimentando, sim, uma amizade de como que fala? De vida? Uma amizade de vida. Cara, é interessante que a gente parou pra pensar nisso, acho que mais recentemente, que a gente viu que estava focado muito mais no âmbito profissional do que em fortalecer nossa amizade fora mesmo. E aí acaba que a gente implementou um sistema sem querer, né? De falar assim, não, a gente tem que tirar um dia na semana aqui, seja uma vez a cada 2 semanas, enfim, pra gente sair daqui e tomar uma e descontrair, pra gente realmente colocar os assuntos em pauta, porque às vezes até aqui no escritório a gente tá no ambiente de trabalho, tá no ambiente profissional, a gente não tem aquele limite de tipo assim, não vou falar sobre minha vida pessoal, não vou falar sobre esse tipo de assunto, não tem muito isso. Mas mesmo assim, quando a gente está fora desse ambiente, é muito mais fácil a gente ter mais liberdade, ter mais tipos de conversas fora, que pode complementar a nossa amizade e, como sempre, né, esse tipo de conversa fora do ambiente também influenciam positivamente dentro do ambiente profissional, né? Fortalecendo. Com certeza. Então é isso, essa aí foi a nossa conversa de hoje. Espero que a gente tenha trago alguns insights aí para vocês em relação a trabalho, amizades, familiares. E se você tem alguma dúvida ou alguma opinião que você quer deixar, não esquece de comentar aqui pra gente trocar essa ideia. E se você está gostando desse novo tipo de formato também, nos apoie aqui, deixe uma mensagem que a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E é isso aí, fique atento aos próximos vídeos que vai ter muito vídeo muito bom, viu? E eu queria saber também de você. Você trabalha com alguém que você conhece, já de fora do trabalho, um familiar, um amigo? Você sofre com algum problema que a gente não mencionou aqui? Fale aqui nos comentários que depois a gente pode gravar vídeos futuros aprofundando mais essa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo.